Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, coordenador e professor do Estratégia Concursos, e hoje nós damos continuidade ao estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos começar falando aqui sobre o princípio da legalidade em matéria penal. Princípio da legalidade, que visto como algo maior do texto constitucional, né, ele aparece lá já logo no iniciozinho do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui, mais à frente, no artigo 5º, ele fala sobre a legalidade em matéria penal, dizendo o seguinte, artigo 5º, 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade em matéria penal, que pode ser desdobrado em dois. O primeiro deles seria o princípio da reserva legal em matéria penal. Reserva legal. E o segundo seria o princípio da anterioridade da lei penal. Anterioridade da lei penal. Então veja só, para definir o que é um crime, para tipificar o crime e também para definir a penalidade aplicável, eu preciso de uma lei formal editada pelo Poder Legislativo. Nem mesmo uma medida provisória poderá dizer o que é crime, poderá aplicar uma penalidade. Não. Medida provisória não pode tratar de direito penal. Imagina só que situação bizarra, o presidente da República, por meio de medida provisória, criando um crime. Não estaríamos vivendo, se assim acontecesse, num verdadeiro Estado democrático de direito. As normas incriminadoras precisam ser criadas pelos representantes do povo. O Poder Legislativo é que vai dizer o que é crime e quais são as penalidades aplicáveis. É por meio da lei que se tipifica um crime. É por meio da lei que se cria a penalidade aplicável. Esse é o princípio da reserva legal. Lembra quando nós falamos na aula passada da diferença entre legalidade e reserva legal? Reserva legal é algo mais específico, né? Abrangendo apenas a lei formal. Já quando a gente fala em legalidade é algo mais amplo. Legalidade abrange não só a lei, mas também outros atos normativos do poder público. Em matéria penal, o que nós temos aqui é uma reserva legal em matéria penal. É a lei formal que vai dizer o que é crime e qual a pena aplicável. E outro princípio aqui é o princípio da anterioridade da lei penal. Veja, a lei que cria o crime tem que ser anterior à conduta. Se você pratica hoje uma conduta que não é crime, você não poderá ser penalizado por ela. Então veja, se amanhã vem uma lei dizendo que o que você fez hoje é crime, essa lei nova não vai retroagir para te prejudicar, tá? Meus amigos, nesse contexto da legalidade em matéria penal, cabe enfatizar aqui o tema das normas penais em branco. O que é uma norma penal em branco? Vou te dar um exemplo. Artigo 334-A do Código Penal fala do crime de contrabando. E o que vem a ser o contrabando? Contrabando, está escrito lá no artigo 334-A do Código Penal, o seguinte: contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Mas observe, temos aí uma norma penal em branco, porque o Código Penal não diz quais são as mercadorias proibidas. É a legislação extrapenal. É muitas vezes uma portaria da Anvisa, uma portaria lá de um departamento de comércio exterior que vai dizer o que é proibido de importar, o que é proibido de exportar. Então observe que o Código Penal, ao dispor sobre o crime de contrabando, ele nos traz uma norma penal em branco, porque depende de uma complementação da legislação extrapenal.
E aí, a pergunta que se tem é o seguinte: será que as normas penais em branco são compatíveis com o princípio da legalidade? Resposta: sim, são compatíveis com a legalidade. Então, podemos escrever isso aqui: as normas penais em branco são compatíveis com o princípio da legalidade. Vamos em frente. Agora, vamos estudar aqui o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Veja, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que significa retroagir? Retroagir significa voltar ao passado, atacar, avançar sobre atos pretéritos. Então, como regra geral, a lei penal não vai retroagir. Ricardo, ela pode retroagir? Pode. Pode retroagir. Quando? Para beneficiar o réu. É possível que a lei penal alcance fatos pretéritos para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo. É admitida, meus amigos, a retroatividade benigna. Então, ela é admitida pela Constituição. Aqui nós falamos em novatio legis in melius. O que é novatio legis in melius? Nova lei para melhorar, né? Então, existe um tipo especial de novatio legis in melius que vale a pena mencionar aqui, inclusive vai ser um bom exemplo do que é a retroatividade benigna, que é a abolitio criminis. Abolitio criminis nada mais é do que a abolição do crime. Quando vem uma lei nova que descriminaliza uma certa conduta. Lei nova descriminaliza uma certa conduta. Vamos imaginar, o aborto é considerado crime hoje no Brasil. Então imagina uma mulher, ela cometeu o crime de aborto, e aí ela é processada, julgada, ela vem a ser condenada. Em sequência, é promulgada uma lei dizendo que o aborto não é mais crime. Opa, temos uma lei nova que está descriminalizando aquela conduta. Essa lei nova pode alcançar fatos pretéritos? Pode, porque ela vai beneficiar aquela mulher que cometeu o aborto, né? Então, essa lei nova, ela vai promover o que se chama de abolitio criminis, a abolição do crime, e ela vai retroagir, porque aí haverá uma retroatividade benigna, né? Agora, imagina só que hoje uma pessoa cometeu um crime, e esse crime sofre a penalidade tem a pena de 5 anos de reclusão. Depois de um tempo, né, ela cometeu o crime hoje, 5 anos de reclusão. Aí vem uma nova lei e diz, opa, agora são 10 anos de reclusão. Essa nova lei que coloca 10 anos de reclusão, pode retroagir para alcançar o passado? Não, não pode, porque aí ela retroagiria para piorar. E isso não se admite, né? É o que se chama de novatio legis impejus. Novatio legis impejus é a nova lei para piorar, né? Então, novatio legis impejus, ela não retroage. Tranquilo, gente? Porque aí temos aqui esse princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Em direito penal, você vai aprofundar. Quando você estudar direito penal, você vai aprofundar mais ainda nesses tópicos. Aqui o que nos interessa é o que está ligado mesmo ao direito constitucional. Vamos lá, seguindo em frente. Vamos falar agora sobre mandados de criminalização. Meus amigos, por que esse nome mandado de criminalização? É o seguinte, a Constituição, ela mesma, Constituição, não tipifica crimes. Não é a Constituição que tipifica um crime. É a lei que vai tipificar. Veja, o Código Penal tipifica vários crimes. A Constituição não tipifica. A Constituição, todavia,
dispõe que certas condutas deverão ser criminalizadas pela lei. É como se a Constituição estivesse dizendo assim, é como se ela estivesse dando uma ordem para as leis. No seguinte sentido, lei, criminalize o racismo. Lei, criminalize a tortura. Então são verdadeiros comandos que a Constituição dá para as leis, para a legislação infraconstitucional. Por isso é que se fala em mandados de criminalização. Tá? E aí nós temos aqui todos esses incisos. Veja, o 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Observe, a lei punirá. Aqui nós temos uma norma de eficácia limitada, né? Porque depende de regulamentação. A lei é que vai dizer como vai ser essa punição, enfim. Inciso 42, fala do racismo, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aqui, meus amigos, muito cuidado, porque às vezes já via aparecer em prova a pegadinha maldosa, né? Falando que seria pena de detenção. Não, é pena de reclusão, que é mais gravosa do que a detenção. Na verdade, aqui, a diferença de reclusão para detenção, você estuda ali isso quando você fala de execução penal, né? É que na reclusão, o cumprimento da pena ele vai se iniciar ou no regime, ele pode se iniciar no regime fechado, né? Na detenção, não. Na detenção, ele não vai se iniciar no regime fechado, vai iniciar no semiaberto ou aberto, tá? Então, cuidado, racismo é pena de reclusão e não detenção. Fica ligado nisso. E o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Aí nós temos esse inciso 43 aqui, que tem um macete para vocês decorarem, né? O macete é 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. Se você memorizar isso daqui, essa frasezinha aqui, você já vai acertar as questões de prova. Por quê? 3TH não tem graça. Então, 3T, eu tenho aqui, ó, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 3T. E o H de crimes hediondos. Então, 3TH não tem graça. O que significa não tem graça? Significa, ó, que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Certo? Então, veja, se você decorar o 3TH não tem graça, você já sabe que o 3TH é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Aí, ó, o racismo é inafiançável e imprescritível. Já a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, é inafiançável e imprescritível, do mesmo jeito que o racismo. Então, moral da história, você decora, você tem que saber que todos esses mandados de criminalização, a Constituição diz que eles vão ser crimes inafiançáveis. Todos eles. O racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e o 3TH. Todos eles são inafiançáveis. Agora, os que são insuscetíveis de graça ou anistia, só o 3TH. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático é inafiançável e imprescritível. Então, decorou o 3TH, não tem graça, você acerta as questões de prova. Percebeu? Decora, 3TH, não tem graça. Vamos em frente, então? Aqui, ó, uma questão de prova para vocês, olha. A prática de racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático e a prática do tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins são considerados crimes imprescritíveis. Opa! Caiu uma questão dessa, você pensa, 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. Ah, então aqui 3T
terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes. Opa, então quer dizer, tráfico ilícito de entorpecentes, ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Ele é imprescritível? Não. Ele não é imprescritível. Então ficou errada a questão. Perceberam? Ficou errada a questão por causa do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Que ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Agora, o racismo e a ação de grupos armados são sim crimes imprescritíveis. Vamos lá, vamos em frente. Imprescritível somente racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, né? Também é imprescritível. Vamos lá. Princípio da intranscendência das penas. Artigo 5º, 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então imagina o seguinte, gente, aqui eu tenho o João. João é pai de Maria. De Maria e de José. Tá? O João foi condenado pela prática de um crime. Ele foi condenado por 10 anos de reclusão pela prática de um crime. Aí o João tá lá cumprindo a sua pena, vem no 3º ano de cumprimento da pena, ele vem a falecer. Será que essa pena vai ser transmitida para os filhos dele, para Maria e para José? Obviamente que não, né? Com a morte de João, morreu também a punibilidade, foi extinta a punibilidade ali, né? A pena não vai ser transmitida para os seus herdeiros. Agora imagina o seguinte, João morreu e ele deixou uma dívida de 10 milhões de reais. Ele morreu e deixou uma dívida absurda de 10 milhões de reais. Mas aí, como herança, ele deixou 500 mil reais para Maria e para José. Maria e José vão responder pela dívida do João? Vão responder, mas vão responder até o limite do patrimônio transferido. Maria e José vão responder até 500 mil reais. Eles não vão receber a dívida inteira do João, de 10 milhões. Não, eles vão responder pela dívida até o limite do patrimônio transferido. Tranquilo? Vamos seguindo. Olha só, agora a individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, nós temos aqui penalidades que são admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Essas aqui são penalidades que o ordenamento jurídico admite, tá? Esse aqui é um rol taxativo? Não. Esse daqui é um rol não taxativo, não exaustivo. Ou seja, a lei pode criar outras penalidades. É possível que a lei crie outras penalidades. Essas aqui são algumas, né? Um rol não exaustivo, não taxativo. Em frente. Agora nós temos algumas penalidades que são proibidas pela Constituição. Proibidas. Primeiro, pena de morte. Regra geral. Porque em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. Ricardo, o que está falando aqui, nos termos do artigo 84, inciso 19? Artigo 84 fala das competências do presidente. Então aqui, meus amigos, 84, 19 diz que a competência para declarar a guerra
Declaração de guerra é competência do presidente da República. É o presidente da República que vai declarar a guerra e celebrar a paz, tá? Então, em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. Ricardo, você pode me dar um exemplo de crime punido com a pena de morte? Posso te dar um exemplo. Temos uma guerra declarada e é cometido o crime de deserção em presença do inimigo. A deserção em presença do inimigo é punida com a pena de morte por fuzilamento, tá? Vamos lá, outro tipo de pena proibida pela Constituição de 88, pena de caráter perpétuo. O que é pena de caráter perpétuo? Para a vida inteira, vai ficar preso na cadeia para sempre, né? O tempo máximo que se admite que alguém fique preso no Brasil, né? Existem condenações maiores, mas o tempo máximo de prisão admitido no Brasil, é de 30 anos. Também não se admite pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. O que é pena de banimento? O banimento é algo típico de uma ditadura, tá? Banimento é a expulsão de nacionais. Isso aqui não é admitida a expulsão de nacionais. Expulsão é até um instituto que existe, né? É uma forma de exclusão do estrangeiro do território nacional. O estrangeiro pode ser expulso do Brasil. Agora, um brasileiro não pode ser expulso, tá? Então, a expulsão de nacionais não é admitida pelo nosso ordenamento. Por quê? Expulsão de nacionais é o que se chama de pena de banimento, não admitida, portanto. A Constituição traz uma série de garantias aos presos. Veja, artigo 5º, inciso 48, diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Um exemplo de como se concretiza esse direito é a existência de presídios femininos, né? Então, veja, existem estabelecimentos especialmente direcionados para as mulheres, né? Então, é justamente aí que você vê a concretização desse direito previsto na Constituição, de que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos e vai ser levada, entre outras coisas, levado em consideração, dentre outras coisas, o sexo do apenado, né? Artigo 5º, 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Né? Inclusive, o STF já reconhece a possibilidade de se indenizar um preso em virtude dele ter sofrido algum tipo, ter sofrido um tratamento, algum tipo de tratamento cruel, né? Existe a possibilidade de você indenizar um preso por um dano que ele tiver sofrido lá no presídio, tá? Porque, afinal de contas, é uma responsabilidade, pelo menos isso nas palavras do STF, tá, gente? Isso daí é uma responsabilidade do Estado, cuidar da integridade física e moral dos presos, tá? Vamos lá. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso aqui, na verdade, é uma dupla garantia, né? É uma dupla garantia. É uma garantia tanto para a mulher, né? Para a gestante e agora mãe presidiária, quanto também para a criança tem direito a ter o aleitamento materno. Então, esse dispositivo é uma dupla garantia. Uma garantia para a mãe e para a criança, né? Seguindo em frente. Extradição. Extradição cai muito em prova. O que vem a ser extradição? Extradição é um instituto de cooperação jurídica internacional em matéria penal. É um Instituto de Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal. Por meio da extradição, um Estado vai entregar a outro Estado um indivíduo que foi condenado. Ou então um indivíduo que está submetido a um processo penal.
Então, na extradição, um Estado entrega a outro Estado um indivíduo que já foi condenado ou que está sofrendo um processo penal, né? Qual é a base da extradição? A base é que cada Estado tem o direito de punir os seus próprios nacionais, né? Então, esse é o verdadeiro fundamento da extradição. E a Constituição fala da extradição. Eu posso dizer aqui para vocês que a extradição, nós já falei da definição dela, né? E existem dois tipos de extradição, a depender da ótica que se tem. A extradição pode ser uma extradição ativa ou uma extradição passiva. O que é a extradição ativa? Vamos analisar esse fenômeno sob a ótica do Brasil. A extradição ativa acontece quando o Brasil requer a extradição. O Brasil requer a extradição. Então imagina, um José, né? Falar igual o professor Renan Araújo, né? O professor Renan Araújo que fala de José, Maria, né? Então vamos lá. Falar igual o professor Renan Araújo. José é brasileiro, nato, cometeu aqui um crime no Brasil e fugiu para a Itália. O Brasil vai requerer a extradição do José. Isso é extradição ativa, quando o Brasil está requerendo. Agora, a extradição passiva é quando um outro Estado, aqui quando eu falo Estado é país, tá? Um outro Estado requer ao Brasil a extradição. O que nós vamos analisar aqui na nossa aula? O que interessa para o direito constitucional? Para o direito constitucional interessa só a extradição passiva, né? Por quê, Ricardo? Porque nós não estamos estudando o ordenamento jurídico de outros países, né? Então, tudo que se fala em direito constitucional é acerca da extradição passiva. Então, se eu falo assim, ó, no Brasil não se admite a extradição de brasileiro nato. Tá certo, não é possível a extradição de brasileiro nato. Quando eu falo assim, eu estou me referindo à extradição passiva, né? Óbvio, porque a extradição ativa o brasileiro nato pode, mas não é interesse do direito constitucional focar na extradição ativa. Eu explico isso porque tem alunos que já estudaram, já estão mais avançados e aí cai na prova assim, ó, o aluno avançado, tá? Cai na prova, não é possível extraditar brasileiro nato. Aí o aluno estudou tanto que ele começa a confundir, né? Aí o aluno fala, não pode... mas e na extradição ativa? Aí pode. Não interessa. Para o direito constitucional, não interessa a extradição ativa. Interessa a extradição passiva. Quando um outro Estado requer ao Brasil a extradição. Para o Brasil extraditar para lá um indivíduo, tá? E aí a Constituição traz alguns limites à extradição. Isso aqui é muito importante. Cai direto em prova, tá? Limites à extradição. O que você tem que saber aqui, ó? Brasileiro nato. Brasileiro nato, em nenhuma hipótese, ele não pode ser extraditado. Não pode. Ricardo, mas e se... Não pode. Não tem exceção. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Existem casos em que o brasileiro nato, todavia, perde a nacionalidade brasileira. Mas aí observe, se ele perdeu a nacionalidade brasileira, ele não é mais brasileiro nato, ele é estrangeiro. É o caso, por exemplo, de um brasileiro que se naturaliza norte-americano, né? Se naturaliza como sendo lá um nacional dos Estados Unidos da América. Aí ele, ao se naturalizar norte-americano, ele perde a nacionalidade brasileira. Essa perda não é automática, né? Existe um processo que corre no Ministério da Justiça, mas ele perde a nacionalidade brasileira. Então aí ele deixa de ser brasileiro nato, ele passa a ser estrangeiro. Estrangeiro pode ser extraditado? Óbvio que sim, tá? Brasileiro nato, então, em nenhum caso ele pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado...
esse aqui pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado quando? Pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeira, crime comum que foi praticado antes da naturalização. Ou então, em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, são duas hipóteses aqui. O que costuma cair em prova? Costuma confundir o aluno. Veja, em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, é possível a extradição do brasileiro naturalizado. E aí, nesse caso do tráfico de drogas, não interessa em que momento que se comprovou o tráfico ilícito de drogas. Se foi antes da naturalização, se foi depois, não interessa o momento. Se foi comprovado o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, é cabível a extradição do brasileiro naturalizado. Agora, em caso de crime comum, somente é possível a extradição do naturalizado se esse crime comum foi praticado, né, aqui ó, antes da naturalização, tá bom? Se foi depois da naturalização, não se admite mais, tá? Então esses são os limites. Tem mais um limite aqui, que é para o estrangeiro. Vou voltar aqui o slide com vocês. Tá aqui, ó. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, a ideia aqui é proteger aquelas pessoas que são perseguidas politicamente, tá? Aquele que está sendo perseguido, os perseguidos políticos, eles vão ter uma proteção do ordenamento jurídico brasileiro. O Brasil não vai extraditar aquele que é um perseguido político. Ricardo, quem é perseguido político, ele recebe algum tipo de status? Sim, recebe o status de... Ele recebe o asilo político, que inclusive é um princípio das relações internacionais do Brasil, a concessão de asilo político. Então o Brasil pode fazer a concessão do asilo político para o indivíduo, e aí ele vai estar protegido contra a extradição. Óbvio que a concessão do asilo político, ao ser feita pelo Poder Executivo, não é algo definitivo, porque o Judiciário pode entender que a concessão do asilo político foi ilegal e não se aplica, né? O mesmo vale para os refugiados. É diferente, tá? Asilo político é diferente do refúgio. O refúgio é algo mais amplo, né? O asilo político é concedido para os perseguidos politicamente. O refúgio, ele não só para aqueles que são perseguidos politicamente, mas para aqueles que estão sendo vítima de algum outro tipo de perseguição no outro país, né? Pode ser uma perseguição religiosa, por exemplo, né? Aí o status de refugiado. E a concessão do status de refugiado também obsta a extradição. Óbvio, o Poder Executivo é que concede o asilo político e concede o refúgio. O Poder Judiciário pode rever essa decisão? Pode, não há problema nenhum quanto a isso. O Poder Judiciário, no caso o STF, pode rever essa decisão aí do Executivo de conceder o refúgio e conceder o asilo político. Vamos seguir em frente. O pleito extradicional, o que é pleito extradicional? Pleito extradicional é o pedido feito pelo outro país, né? Pedido de extradição feito pelo outro país. Ele pode ter dois tipos de fundamento. O primeiro é a existência de um tratado internacional. Então imagina, a Itália pede a extradição do Cesare Battisti. Aconteceu isso no passado. Essa extradição ela tinha como fundamento um tratado internacional, um tratado bilateral entre Brasil e Itália. Ou então, o fundamento do pleito extradicional pode ser uma promessa de reciprocidade. Aqui não se tem um tratado, mas há um compromisso
do outro país, aqui um compromisso político, né, de agir de maneira recíproca. Olha, eu estou te pedindo a extradição e eu prometo para você que eu vou eu vou agir de maneira recíproca. Quando você me pedir a extradição, eu concedo, tá? Então ou o pleito extradicional ele vai ter fundamento ou num tratado internacional ou numa promessa de reciprocidade. Se não houver a promessa de reciprocidade, não houver o tratado internacional, não vai ser concedida a extradição, né? Vamos lá. A extradição ela tem várias fases, A primeira fase é uma fase administrativa. Tá? Nessa primeira fase administrativa, o que acontece? O outro país, ele requer ao Brasil a extradição, né? E aí requer por meio do Poder Executivo. E aí o Poder Executivo, ele, nesse caso aí o presidente, pode de cara recusar a extradição ou pode dar prosseguimento ao processo, né? Então, é possível que nessa fase administrativa é possível a chamada recusa primária. É possível a recusa primária. O que é a recusa primária? É quando, de cara, o Poder Executivo se recusa a extraditar. Então, isso seria a recusa primária, tá? Depois dessa fase administrativa, nós temos uma fase judicial do processo de extradição. Segunda fase é a fase judicial. Aqui, quem é competente para essa fase judicial é o STF. É competência do STF processar e julgar originariamente a extradição. Então, aqui nessa fase, nessa etapa judicional, o STF vai analisar a legalidade e a procedência do pedido extradicional. A legalidade e a procedência do pedido. E algo que o STF analisa aqui, que tem que estar presente para ser possível a extradição, em primeiro lugar, o STF analisa se existe a dupla tipicidade. O que é a dupla tipicidade, gente? A dupla tipicidade é quando aquela conduta ela é considerada crime no Brasil e crime no outro país, né? Então veja, somente será possível a extradição se esse requisito for atendido. Se for atendido o requisito da dupla tipicidade, ou seja, aquela conduta que foi praticada pelo indivíduo, ela é considerada crime lá no outro país e é considerada crime aqui no Brasil também. O STF, nessa etapa judiciária, também verifica se os direitos fundamentais do extraditando, eles estão sendo respeitados, né? Então, vou até colocar esse outro asterisco aqui, ó. Proteção aos direitos fundamentais. Isso é algo verificado pelo STF nessa fase. Eu vou aproveitar, porque esse aqui é um outro tópico, né, que eu coloquei aqui abaixo. O que seria essa proteção aos direitos fundamentais? Veja só. Imagina que lá no outro país um indivíduo vai sofrer a pena de morte. Opa, o Brasil admite a pena de morte? Não, o Brasil não admite a pena de morte. Então, se esse Estado estrangeiro está requerendo a extradição para submeter o indivíduo à pena de morte, o STF só vai conceder a extradição se houver uma comutação da pena. Se houver uma comutação dessa pena de morte, em, por exemplo, prisão por 30 anos. Comutação da pena para não se admitir a pena de morte. O STF, então, vai buscar se assegurar disso, de que o indivíduo não vai sofrer a pena de morte. Mesma coisa,
se for uma pena prisão perpétua. Se o indivíduo for submetido à prisão perpétua, lá no outro estado, o que o STF vai fazer? Vai buscar a comutação da pena. Lembrando que no Brasil, o tempo máximo de prisão é de 30 anos, né? Então não vai admitir a prisão perpétua. O STF verifica isso nessa etapa judiciária. Também o STF verifica se o juiz natural, o princípio do juiz natural vai ser respeitado. O STF não vai extraditar o indivíduo para que ele seja lá julgado por um tribunal de exceção. De jeito nenhum, tá? Ok, então, vamos lá. O STF nessa fase, ele pode indeferir a extradição, na etapa judiciária, ele pode indeferir, ou ele pode autorizar a extradição. Ele não decide em definitivo a respeito da extradição. Ele vai autorizar. Porque nós temos ainda uma terceira fase, que é uma fase também de caráter administrativo, mas com natureza política. Porque cabe ao presidente da República decidir em definitivo sobre a extradição. Então, a decisão de extraditar é do presidente da República. É um ato de soberania. O presidente da República pode simplesmente decidir por não extraditar o indivíduo, mesmo o STF tendo autorizado. Né? O STF autorizou a extradição? Mesmo assim, o presidente pode não extraditar. Esse entendimento aí, ele vem de um caso famosíssimo na história brasileira recente, que é o caso do italiano Cesare Battisti. O STF autorizou a extradição do Cesare Battisti e o ex-presidente Lula decidiu não extraditar, mesmo com a decisão do STF. E aí o Cesare Battisti não foi extraditado. Questionado o STF sobre o tema, o STF se manifestou dizendo, olha, a decisão definitiva é a decisão do presidente da República, porque trata-se de um ato de manifestação da soberania estatal. Ok? Vamos lá, vamos seguindo em frente? Olha a questão de prova que foi cobrada no concurso do TRE São Paulo 2017. À luz da Constituição da República, brasileiro naturalizado que comprovadamente esteja envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. E aí, gente, o brasileiro naturalizado envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode ser extraditado? Pode. Então veja a letra A. Poderá ser extraditado, ainda que o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes seja posterior à naturalização. Correta, gente, é a letra A. É isso mesmo, né? Então veja, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em dois casos. Crime comum praticado antes da naturalização e, segunda hipótese, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nessa segunda hipótese, não interessa quando ele se envolveu com tráfico de drogas, se foi antes da naturalização, se foi depois. Cabe a extradição do naturalizado, sim, tá? Então, gabarito letra A. Vamos lá, mais uma. O pai de Almir, Adalberto, faleceu. Essa daí foi no TRT 11, 2017 também. O pai de Almir, Adalberto, faleceu, deixando dívida referente à reparação de danos decorrente de condenação criminal que lhe foi imposta. Almir, preocupado com seu patrimônio, consultou a Constituição Federal para saber se seus bens respondem pela dívida deixada pelo seu pai. E aí, gente, os bens do Almir, né, respondem pela dívida deixada pelo seu pai? Respondem? Respondem até o limite do patrimônio transferido, né? Porque o pai, que é Adalberto, vai deixar uma herança para o Almir. E o Almir, né, ele vai responder pela dívida até o limite do patrimônio que foi transferido pelo seu pai. Mais do que isso, não. Certo? Mais do que isso, não. Então vamos ver a letra A. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ok.
não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores. Errado. A obrigação de reparar o dano pode ser estendida sim. Né? Letra B. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executado. Errado. Pode ser estendida sim. C. A pena poderá passar da pessoa do condenado. Errado, não pode passar. D. A pena poderá passar da pessoa do condenado. Errado, também não pode. E a letra E vai ser o nosso gabarito. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Gabarito, letra E. Questão legal aí da FCC, né? Questão legal. Vamos em frente. Devido processo legal. Devido processo legal aparece aqui no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quando eu falo em devido processo legal, eu estou me referindo a uma garantia bastante ampla, né? Quando você estudar o processo civil lá com o professor Ricardo Torques, né? O professor Ricardo Torques vai falar um monte na sua cabeça sobre devido processo legal, né? Aquela parte inicial lá do processo civil, as primeiras aulinhas lá do processo civil, cara, é falando devido processo legal. Todas aquelas garantias processuais, elas buscam aí ter um processo justo, ter um processo devido. O devido processo legal, ele pode ser separado em duas perspectivas diferentes, né? Existe o devido processo legal no âmbito formal, né? Então existe um âmbito formal, que é um âmbito processual. Aqui, quando eu falo devido processo legal formal, processual, estou me referindo a todas aquelas garantias processuais. Garantias processuais, as mais diversas. Por exemplo, ampla defesa e contraditório. Princípio do juiz natural. Juiz natural. A vedação às provas ilícitas. Vedação às provas ilícitas. O que mais, gente? Outra garantia aí. A necessidade de motivação das decisões judiciais. Tudo isso aqui faz parte do devido processo legal em sentido formal. Mas há também um âmbito material, substancial do devido processo legal. Âmbito material ou substancial, substantivo, que nada mais é do que o princípio da proporcionalidade. Esse princípio aqui, meus amigos, ele é muito importante, o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade em várias decisões judiciais, ele é usado como parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis, né? Então ele é usado como o parâmetro, paradigma para o controle de constitucionalidade. Há quem diga, inclusive, que o princípio da proporcionalidade, ele faz parte do chamado bloco de constitucionalidade, que eu já comentei sobre o bloco de constitucionalidade em aulas anteriores, e vamos falar mais quando, né, no tema, isso aí é mais estudado em controle de constitucionalidade. Mas veja, o princípio da proporcionalidade, ele nada mais é do que a sede material, substancial do devido processo legal, né? O devido processo legal, o processo, para ser devido, ele tem que observar a proporcionalidade, né?
O princípio da proporcionalidade, lembre-se, ele é usado como paradigma para o controle de constitucionalidade das leis, tá? Em frente, meus amigos. Vamos falar agora sobre a ampla defesa de contraditório que aparece aí no artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, tá? Então, duas garantias importantes, ampla defesa e o contraditório. Veja, num processo judicial ou mesmo num processo administrativo, deve-se dar oportunidade para que todas as partes se manifestem, né? Se manifestem a respeito das provas, se manifestem a respeito de todos os atos processuais, né? A ampla defesa e contraditório. O processo judicial, né? O processo administrativo tem que observar essas garantias, né? O processo, para ser justo, tem que garantir o efetivo contraditório. E garantir o contraditório não é apenas dar oportunidade para a parte se manifestar. Não é isso que se espera do juiz. O que se espera do juiz não é apenas que ele dê oportunidade para a parte se manifestar. Ter o contraditório é mais do que isso. Garantir o contraditório é efetivamente analisar o que as partes falaram, né? O direito ao contraditório é ter o direito a ver os seus argumentos considerados. De que adiantaria, afinal, você se manifestar se o juiz não vai considerar aquilo que você falou, né? Então, o direito ao efetivo contraditório é mais do que a oportunidade de se manifestar, né? O efetivo contraditório é ter os seus argumentos levados em consideração, tá? E aí surgem alguns temas para a gente conversar. Primeiro, inquérito civil ou policial. O inquérito civil ou policial, nós dizemos aqui que eles são fases pré-processuais, né? Então, eles são etapas, né, pré-processuais. Aqui vão ser realizadas diligências, né, investigatórias, mas ainda não se tem um processo. Então, veja, no inquérito civil ou policial, não há o direito à ampla defesa e o contraditório. No inquérito civil ou policial não se aplica a ampla defesa e o contraditório. Óbvio, mesmo durante o inquérito, alguns direitos são garantidos àqueles que estão sendo indiciados, os investigados. Como, por exemplo, o direito de não se autoincriminar, o direito a ter uma assistência do advogado, né? Então, veja, mesmo durante o inquérito civil ou policial, há necessidade de se respeitar certos direitos fundamentais daquele que está sendo investigado. Mas observe, a ampla defesa e contraditório não se aplicam nessa fase do inquérito, né? No inquérito civil e policial. Não se aplicam a ampla defesa e contraditório. Aí no processo, uma vez instaurado o processo penal, aí sim, aí é garantida a ampla defesa e contraditório. No inquérito, não, tá? Porque o inquérito é uma fase pré-processual. Observe agora a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, né? Então, veja, os elementos de prova que já estão documentados, né? O defensor, o advogado, tem direito a ter acesso a eles. Mesmo que esteja ali o processo, né? Mesmo que esteja ali em segredo de justiça. Ah, tá em segredo de justiça. Sim, mas o advogado tem direito a ter acesso a esses elementos de prova já documentados, né? É o que diz a súmula vinculante 14. Vamos em frente.
Sindicância. Aqui nós já estamos falando, sindicância é algo que ocorre na esfera administrativa, né? Na sindicância, nós temos ampla defesa e o contraditório, né? E aí? Gente, na sindicância não é obrigatória a concessão da ampla defesa e contraditório. Na sindicância. Por quê? Mesma coisa do inquérito. Porque a sindicância, ela antecede o processo administrativo, né? Ela é também uma fase pré-processual. Ela é uma fase pré-processual. E na condição de fase pré-processual, na sindicância não é obrigatória a concessão da ampla defesa e do contraditório. Aí no PAD, no processo administrativo disciplinar, aí sim, no processo administrativo disciplinar, aí é necessário a ampla defesa e contraditório, tá? No PAD. Na sindicância, não. No PAD, sim, ampla defesa e contraditório tem que ser garantido. Agora, observe o seguinte, será que eu posso, num processo administrativo disciplinar, exercer a ampla defesa e contraditório sem a presença de um advogado? Ou seja, ampla defesa e contraditório, perguntando de outra maneira, podem ser validamente exercidas num processo administrativo disciplinar sem a presença de advogado? A resposta é sim. Olha o que diz a súmula vinculante número 5. Súmula vinculante 5 diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, não é obrigatória a presença de advogado no PAD, no processo administrativo disciplinar. Não é obrigatória a presença de advogado. Por quê? Porque é possível exercer a ampla defesa e o contraditório no PAD sem a presença de um advogado, tá? Lembrando, ampla defesa e contraditório não é obrigatória na sindicância, no PAD sim. No PAD é obrigatória. E é possível que essas garantias sejam exercidas mesmo sem advogado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, é o que diz a súmula vinculante 5. Meus amigos, agora nós temos aqui outras duas súmulas vinculantes, importantes também, a súmula vinculante 21 e a súmula vinculante número 28. As duas têm a ver com acesso à justiça, com acesso à jurisdição. Tem, de certo modo, a ver com a ampla defesa e contraditório, tá? Mas elas estão mais relacionadas mesmo ao acesso à jurisdição. Veja só, vamos lá. Primeiro falando da súmula vinculante 21. Tá aqui, ó. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então imagine o seguinte, que para recorrer administrativamente, você tenha que fazer um depósito de uma quantia, um depósito administrativo. Vamos imaginar o seguinte, a Receita Federal aplicou uma multa na empresa, né? E aí a empresa quer recorrer administrativamente, ou seja, quer recorrer para a segunda instância administrativa. Ela pode recorrer, mas tem lá uma norma que diz, olha, para você recorrer, precisa de fazer esse depósito administrativo. Opa, essa é uma imposição, uma exigência que obsta o recurso administrativo, né? Obsta o recurso administrativo. Então, esse tipo de exigência é inconstitucional, né? É inconstitucional a exigência de depósito prévio, de arrolamento de bens, como condição para o recurso administrativo. Do mesmo modo, aqui, ó, a súmula vinculante 28, muito parecida, fala que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial.
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, imagina a Receita Federal aplicou a multa na empresa, a empresa quer levar o caso ao judiciário. Ela pode levar, mas aí tem uma lei que diz, olha, para você acionar o judiciário discutindo a exigibilidade desse crédito tributário, é necessário fazer um depósito judicial dessa quantia que está em discussão. Aí a empresa não tem esse dinheiro para depositar em juízo, como é que ela vai fazer, né? Não teria condições de ter acesso ao judiciário. Portanto, esse tipo de exigência vai ser inconstitucional. Veja que a súmula vinculante 21 e 28, elas são muito parecidas na sua finalidade, né? Que é permitir, no primeiro caso, o recurso administrativo, no segundo caso, o recurso judicial. Ambas as súmulas vinculantes 21 e 28 buscam evitar exigências que impossibilitem o recurso administrativo ou o recurso judicial, tá? Vamos lá, então. Olha as questões de prova. Previsto constitucionalmente na Constituição Federal, o princípio do devido processo legal assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial, mas não em processo administrativo. Opa, tá errada, né? A ampla defesa e contraditório também são garantidos em processos administrativos. O devido processo legal, ele também se aplica no âmbito administrativo. Então, errada essa questão quando fala que não, essas garantias não são observadas em processo administrativo. Errado. Mais uma. Ao advogado de uma pessoa sob investigação, é permitido o acesso aos autos do inquérito policial, mesmo que estes sejam classificados como sigilosos, por ser este um direito garantido ao investigado. Olha só que legal aqui. Ao advogado de uma pessoa sob investigação, é permitido o acesso aos autos do inquérito policial, mesmo que estes sejam classificados como sigilosos, por ser este um direito garantido ao investigado. Meus amigos, essa questão aqui tá certinha, né? Nós falamos daquela súmula vinculante aqui, ó. Nós falamos da súmula vinculante 14, ó. Não é? É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Esse procedimento investigatório aqui é o quê? O inquérito. É o inquérito policial, né? Então, os elementos de prova que estão naquele inquérito policial, o acesso a eles tem que ser franqueado ao advogado, né? Então, questão correta essa daqui. Vamos lá? Falando agora sobre a inadmissibilidade de provas ilícitas, que é mais uma garantia processual, derivando também do devido processo legal. A Constituição diz o seguinte, artigo 5º, 55. Aqui, gente, na verdade eu coloquei errado, tá? Esse inciso 55, tá? Aqui era para estar outro dispositivo da Constituição que diz o seguinte, são inadmissíveis no processo. Aqui, gente, ó, vou cortar para vocês, ao vivo é assim mesmo, né? Não dá nem para corrigir. Aqui, ó, vou cortar isso aqui, vou colocar, ó, inciso 56. Inciso 56 diz, ó, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. As provas obtidas por meios ilícitos. Ok? Então, aqui nós temos no inciso 56 a inadmissibilidade de provas ilícitas. Temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos imaginar qual a lógica disso aqui. Imagine uma árvore envenenada, né? Essa árvore envenenada, ela gera frutos. Os frutos da árvore envenenada também serão envenenados, não é? Então, o que essa metáfora nos quer ilustrar? Ela quer ilustrar o seguinte, olha, as provas ilícitas, elas não vão ser consideradas no processo, né? As provas ilícitas, elas têm que ser expurgadas do processo. E isso vale também
para todas aquelas provas que derivam da prova ilícita. Certo? Por isso, teoria dos frutos da árvore envenenada. Imaginem a prova ilícita como sendo a árvore envenenada. Os frutos dela, ou seja, as provas decorrentes da prova ilícita, vão ter que ser expurgados do processo também, tá? Então, veja, nós temos o seguinte aqui, o seguinte entendimento. As provas ilícitas, elas devem ser expurgadas. Do processo. Elas não podem ser consideradas. E também vão ser expurgadas quais outras provas? As provas decorrentes da prova ilícita. As provas decorrentes da prova ilícita também vão ser expurgadas. Ok? Agora, uma prova ilícita, será que ela invalida todo o processo? Será que todo o processo vai ser invalidado por causa daquela prova ilícita? De uma prova ilícita? Não. Né? Então, as provas ilícitas, elas têm que ser expurgadas. Elas não invalidam todo o processo. Elas não invalidam todo o processo. A solução que se dá é que aquela prova vai ser expurgada, tá bom? Vamos falar de alguns tipos de provas aqui, né? Provas, para a gente dizer se é uma prova lícita ou ilícita. Então veja, primeiro, interceptação telefônica sem autorização judicial é uma prova ilícita. Porque vejam, a interceptação telefônica, ela só pode ser determinada por ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Observe que interceptação telefônica não pode ser determinada num processo administrativo, não pode ser determinada num processo de natureza civil, não. A interceptação telefônica tem que ser determinada ou numa investigação criminal ou numa instrução processual penal. E aí, se houver uma interceptação telefônica sem autorização judicial, estaremos diante de uma prova ilícita que tem que ser expurgada do processo. Agora vamos lá. Interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima. Meus amigos, aqui também nós temos uma prova ilícita. Veja, a Constituição veda o anonimato, está lá no artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a denúncia anônima, ela não é admitida, né? Como sendo o elemento suficiente para que se instaure um processo. A denúncia anônima sozinha, ela não vai gerar a persecução penal. Se eu tenho uma denúncia anônima, o juiz não pode determinar a interceptação telefônica. Não. Agora, observe só, isso já caiu em prova. A denúncia anônima, ela pode permitir, né? Ela pode amparar certas diligências iniciais, né? Mas ela sozinha não permite a instauração de um processo. Tá? Ela não permite a persecução penal, não se permite a persecução penal baseada apenas em denúncia anônima. E do mesmo modo, interceptação telefônica baseada apenas em denúncia anônima não é admitida prova ilícita, portanto. Tá? Interrogatório subreptício. O que é um interrogatório subreptício? Se aparecer na sua prova essa expressão aqui, você vai pensar num interrogatório sem as formalidades cabíveis. Interrogatório sem observância das formalidades. Já viu aquela história? Quando você vai... você tem um direito, fala pro preso, né? Pro preso, pro investigado, né? Fala assim, olha, você tem o direito de permanecer calado, né?
Você tem o direito a não se auto-incriminar, de não produzir provas contra você mesmo, né? Imagine que seja feito o interrogatório e não foi dito isso ao investigado, né? Nós tivemos ali uma conversa informal entre os policiais e o investigado. Isso é conhecido como um interrogatório subreptício. Interrogatório subreptício esse que gera uma prova ilícita também. Prova ilícita. Confissão durante prisão ilegal, também, ó, prova ilícita. Gravação telefônica, opa, havendo investida criminosa. Opa, havendo investida criminosa de outra pessoa sobre você, quando você faz a gravação telefônica, você está atuando em legítima defesa. Então, a gravação telefônica diante de uma investida criminosa é admitida. A gravação telefônica em caso de investida criminosa é uma prova lícita. Eu vou até grifar aqui de azul para ficar um pouquinho diferente. É uma prova lícita, porque entende-se que aqui a pessoa está atuando em verdadeira legítima defesa, entre aspas aqui. Tá? Vamos lá. Gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Meus amigos, nesse caso aqui, gravação telefônica, sem o conhecimento do outro, nós temos que observar o seguinte: quando não houver uma causa de sigilo, uma causa legal de sigilo, né? Causa legal de sigilo daquela conversa, aí, meus amigos, essa gravação telefônica, mesmo sem conhecimento do outro, ela vai ser admitida, né? Quando não houver uma causa legal de sigilo. Então, ela vai ser admitida. Portanto, a prova obtida vai ser uma prova lícita. E aqui abaixo nós temos uma gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Prova lícita, segundo o STF também. Um bom exemplo disso aqui foi aquela gravação ambiental que resultou na prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. O filho do Nestor Cerveró, Bernardo Cerveró, fez uma gravação ambiental, né, de conversa que estava sendo mantida com o ex-senador Delcídio do Amaral. E essa prova aí é uma prova lícita, foi inclusive a base para que o STF determinasse a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, né? O ex-senador Delcídio do Amaral foi preso em flagrante de crime inafiançável. Isso aí se estuda mais à frente, isso aí se estuda quando se fala sobre poder legislativo. Aí nós estudamos as imunidades processuais dos congressistas. Mas vamos lá, essa gravação ambiental, feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, é uma prova lícita. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Presunção de inocência. Tivemos uma decisão importantíssima em 2016 sobre esse tema e com certeza vai cair bastante em prova. Artigo 5º 57 diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Então veja, uma pessoa somente pode ser considerada culpada quando a sentença penal condenatória transitar em julgado. Ou seja, quando não for mais cabível nenhum recurso. É só aí que se pode dizer que a pessoa é efetivamente culpada, tá? Então só vai ser culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí surgem alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: será que é possível, então,
que sejam feitas prisões cautelares no Brasil? O que é uma prisão cautelar? A prisão cautelar, pode ser a prisão em flagrante delito. Flagrante delito é uma prisão cautelar. Temos ainda a prisão preventiva, como prisão cautelar. E a prisão temporária. Será que a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária violam a presunção de inocência? Não, elas não violam. Então, as prisões cautelares, elas são admitidas pelo nosso ordenamento jurídico e elas não violam a presunção de inocência. Nós tínhamos um grande problema envolvendo a presunção de inocência, que era o seguinte: às vezes nós tínhamos aí uma pessoa que era condenada em primeira instância, né? Aí recorria, fazia uma apelação para um tribunal, né? E aí ia para a segunda instância. A segunda instância mantinha a condenação. Mas aí o indivíduo poderia ainda recorrer para o STJ mediante recurso especial ou para o STF mediante recurso extraordinário. Na prática, isso aí fazia com que levássemos 10, às vezes 15 anos para o sujeito ser preso. 10, 15 anos para se ter uma decisão transitada em julgado, que é uma decisão da qual não cabe mais nenhum recurso. Então nós tínhamos aí um grande problema, porque ou se privilegiava a presunção de inocência, ou se privilegiava, né, a efetividade da jurisdição penal. O caso chegou ao STF, assim, para analisar isso aqui. E o STF decidiu o seguinte: olha, quando nós tivermos a decisão de segunda instância, quando nós tivermos um acórdão penal condenatório, quando eu falo em acórdão é diferente de sentença. Sentença é de um juiz singular, acórdão é de um tribunal, né? Então, o STF disse, olha, quando eu tiver o acórdão penal condenatório, ou seja, a confirmação da prisão na segunda instância, não precisa esperar o recurso especial, o recurso extraordinário para prender. Pode prender a partir da decisão de segunda instância, né? Então, veja, é possível hoje, vem aqui comigo, ó, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ou seja, em segunda instância. Ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. E isso não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, quando nós tivermos a decisão de segunda instância, o indivíduo já pode ser preso. Então, a primeira instância condenou, ele recorreu, ele apelou para um tribunal. O tribunal manteve a condenação, o indivíduo já pode ir preso. Não é necessário mais esperar a decisão do recurso especial, a decisão do recurso extraordinário. Tá? Já é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório. Vamos seguir em frente? Identificação criminal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, ok? Então, aquele que foi civilmente identificado, você, nós temos carteira de identidade, não temos? Né? Nós fomos identificados civilmente? Fomos. Então, nós não vamos ser submetidos à identificação criminal. Identificação criminal, ela vai ser possível quando? Ela vai ser possível nas hipóteses previstas em lei, né? Então, aí a legislação pode criar casos em que é cabível a identificação criminal, né? Esse artigo 5º, 59, ele não cai tanto em prova, tá? Mas vale a pena você entender. Se você estudar processo penal para sua prova, isso aqui vai ser relevante. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Então, o que é isso, gente? No crime de ação pública. Então, veja, nós temos um inquérito, né?
Aí depois nós temos o processo penal, né? E quem que é o titular da ação penal? Então nós temos o inquérito, depois nós temos a ação penal. Quem que é o titular da ação penal? Se for uma ação pública, o titular da ação penal vai ser o Ministério Público. Não é? Ah, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, né? Ele que faz a denúncia, não é? Ah, o Ministério Público não fez a denúncia, o Ministério Público foi inerte. A ação penal pública, ela não foi intentada no prazo legal. Opa, aí admite-se a ação privada, né? Então aqui nós temos a figura da ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Que acontece quando a ação penal pública ela não foi intentada no prazo legal pelo titular da ação penal, né? Vamos lá. Publicidade dos atos processuais. Artigo 560. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então vejam, a regra geral que nós temos, a regra geral é a publicidade dos atos processuais. Essa aqui é a regra, gente. Publicidade dos atos processuais. Essa publicidade dos atos processuais, ela pode ser restringida? Pode. Ou para proteger a intimidade, ou quando o interesse social o exigirem, né? Vejam lá na Operação Lava Jato. Os atos processuais, eles estão... Quase tudo está aberto ao público, né? Quase todos os atos processuais estão abertos ao público, né? Agora, quando a defesa da intimidade, quando o interesse social exigirem, aí vai haver o segredo de justiça, né? Aí vai haver um sigilo em jogo, tá? Vamos lá. Garantias penais. Isso aqui também é interessante saber para a prova. Primeiro, artigo 5º, 61 e artigo 5º, 66. Primeiro aqui, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos entender melhor. Primeiro falando do flagrante delito. E aí, se você estiver estudando processo penal, isso é bom que complemente os seus estudos. Veja, o Código de Processo Penal... ele diz o quê? Que qualquer um do povo pode prender uma pessoa em flagrante delito, não é? Qualquer um. Eu posso prender em flagrante delito. Você pode prender em flagrante delito. Qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. Sendo que as autoridades, os agentes policiais deverão prender em flagrante delito, né? Então, veja, para realizar uma prisão em flagrante, eu não preciso de ordem judicial. A autoridade policial pode determinar a prisão em flagrante. Agora, não tem flagrante delito. Opa, não está em flagrante delito? Então tem que ser mediante ordem judicial, né? Tem quando a gente estuda CPI, eu falo lá para vocês, olha... Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes próprios de autoridade judiciária, né? Mas será que a CPI tem todos os poderes da autoridade judiciária? Não, todos não. E esse tema aqui, né, essa matéria, ela é uma delas, que está sujeita à reserva de jurisdição. Uma CPI pode determinar a prisão? Não, não pode. Salvo prisão em flagrante delito. Por quê? Porque prisão em flagrante delito, qualquer um do povo pode. E as autoridades judiciárias deverão determinar a prisão em flagrante delito.
né? Agora, para outro tipo de prisão, não. Outro tipo de prisão tem que ser uma decisão da autoridade judiciária. Tem exceção ainda? Tem. Tem exceção dos casos de prisão militar, tá? No caso de crimes propriamente militares, transgressões militares. Aí nós vamos ter a prisão determinada por uma autoridade militar, né? Mas aí a lógica é diferente, né? Nós temos o regulamento disciplinar do Exército, né? Tem casos de prisão no regulamento disciplinar do Exército, tem casos de... Enfim, nesses casos, crimes propriamente militares ou transgressões militares definidas em lei, aí não precisa de ordem judiciária, tá? É uma exceção a essa regra. Vamos lá, o que mais? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, né? Então veja, se a lei admitir a liberdade provisória, não é para sair mandando para cadeia o povo, né? Vamos lá. Ainda de garantias penais. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Por que se deve comunicar imediatamente o juiz a respeito da prisão, né? Então imagina, o policial fez uma prisão em flagrante delito. Ele tem que comunicar imediatamente ao juiz competente. Por quê? Porque o juiz tem que verificar se aquela não foi uma prisão ilegal. Então a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra tem que ser comunicado ao juiz e tem que ser comunicado à família. Por quê? Porque o preso, ele tem o direito a ter assistência da família, que está escrito aqui no artigo 63, né? O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Meus amigos, olha só, ele tem o direito a permanecer calado. Isso aqui você estuda lá no direito penal também, né? Esse aqui é o direito ao silêncio. O preso tem o direito ao silêncio. Ele tem o direito a não produzir provas contra si mesmo. Ele tem o direito a não autoincriminação. Pode aparecer na prova, tá? E aqui já até avança lá pro penal, processo penal, né? Pode aparecer na prova a expressão em latim assim, ó. Nemo tenetur sedetegere. O que significa isso aqui? Essa expressão em latim significa justamente isso, que ele tem o direito a não produzir provas contra si mesmo. Ele tem o direito a não se autoincriminar, né? Então, ele tem o direito ao silêncio. Sendo assegurada a assistência da família e a de um advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Identificação dos responsáveis pela prisão ou por interrogatório policial. Imagina que, né, o indivíduo encapuzado, tá lá, um indivíduo encapuzado fazendo o interrogatório do preso. Esse vai ser um interrogatório que não cumpre as formalidades legais, né? E, portanto, a prova resultante é ilícita, né? Outro dispositivo, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A autoridade judiciária que vai ser comunicada imediatamente, não é, da prisão? Se ela avaliar que a prisão foi ilegal, ela vai imediatamente relaxar aquela prisão. Vamos falar agora da prisão civil por dívida. No ordenamento jurídico brasileiro, a regra geral é a de que não há prisão civil por dívidas, certo? Não há prisão civil por dívidas. É regra geral, mas existem exceções, né? A Constituição diz que a prisão civil por dívida é admitida em 2 casos diferentes. Vou repetir. A Constituição admite, autoriza
a prisão civil por dívida em 2 casos. Vem aqui comigo, olha só. Primeiro caso que ela autoriza. Aquele que foi responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, aquele que não pagou os alimentos. Aquele que não pagou a pensão alimentícia. E o segundo caso, o do depositário infiel. Tá? Então são as 2 hipóteses de prisão civil por dívida, hipóteses autorizadas pela Constituição. Hipóteses autorizadas. Só que veja, eu vou até sublinhar esse verbo aqui, ó. O verbo é autorizar. A Constituição autoriza esses 2 tipos de prisão civil por dívida. Mas não é ela, a Constituição, que manda prender. É a lei que vai mandar prender nesses 2 casos. Mas aí observe o seguinte, e eu já falei isso em aulas anteriores, agora é o momento de reforçar. O Brasil é um Estado parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, do chamado Pacto de San José da Costa Rica. E esse Pacto de São José da Costa Rica, ele só admite a prisão civil por dívida no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. O Pacto de São José da Costa Rica não admite a prisão do depositário infiel. Tá? O Brasil é parte nesse tratado e esse tratado, segundo o STF, tem status supralegal. Ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então observe, a partir disso dá para criarmos a seguinte estrutura. A Constituição autoriza a prisão do depositário infiel, autoriza. A lei manda prender o depositário infiel. Mas vem aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos e diz que não pode prender o depositário infiel. Ela produz, então, um efeito paralisante na lei que está mandando prender o depositário infiel. Com isso, nós temos hoje uma súmula vinculante do STF que diz, olha, é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Qualquer que seja a modalidade de depósito, né? Por que temos essa regra? Muita gente acha, né? Ah, Ricardo, então quer dizer que a Convenção Americana de Direitos Humanos revogou a Constituição? Não, não revogou a Constituição. A Constituição continua autorizando a prisão do depositário infiel. Só que a lei que está abaixo, ela não está, ela está mandando prender o depositário infiel, mas ela está com a eficácia paralisada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que está acima da lei, tá? Então, não houve qualquer revogação da Constituição por um tratado internacional. Isso não é possível, né? Um tratado jamais pode revogar a Constituição, né? Não é isso que acontece. O que acontece é que esse tratado produziu uma eficácia paralisante na lei, né, que mandava prender o depositário infiel. Tranquilo? Joia. Meus amigos, em sequência nós voltamos para estudar os remédios constitucionais e aí nós vamos finalizar o estudo dos direitos individuais do artigo 5º, tá? Grande abraço, até daqui a pouco.